A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus vos abençoe tremendamente nesta noite, que o Senhor conceda a vós outros entendimento, sabedoria e que o Senhor ajude aos irmãos a absorverem esse ensinamento nesta noite, essa pequena reflexão de uma forma didática, onde nós vamos tratar sobre o tema arrebatamento. Quero aconselhar os irmãos que possam ter um caderno de anotação para que assim anotem aquilo que os irmãos achem pertinente, né? Aquilo que foi interessante, que os irmãos queiram anotar para que futuramente possam estar consultando, assim o façam. Nós vamos hoje tratar sobre o assunto arrebatamento da igreja. Mas para que nós possamos entrar nesse assunto, nós primeiro precisamos conhecer o conceito. O que é arrebatamento? O que significa arrebatamento? Amém? Então, já quero agradecer a todos que estão assistindo esse vídeo, que sirva para acervo, não é? No seu conhecimento, na sua biblioteca, na sua videoteca, para que assim os irmãos possam estar consultando, comparando, conflitando ideias, mas sempre de uma forma inteligente, sem ser ditatorial, não é? Então, reúna a sua família, os amigos e vamos ao assunto arrebatamento. O conceito arrebatamento vem do grego harpazo, que significa sequestro, tirar abruptamente de um lugar e levar para um outro lugar. Então, o conceito arrebatar significa sequestrar, tirar violentamente. Então, o conceito arrebatamento significa isso. Quando questionar os irmãos o que é arrebatamento, vem do grego, que significa sequestro, harpazo, sequestro, tirar de um lugar e levar para um outro lugar. Também é interessante que os irmãos saibam, na cadeira, que se paga na faculdade de teologia, a lição escatologia, porque arrebatamento é uma das matérias dentro da escatologia, um dos assuntos dentro da escatologia, onde nós aprendemos, onde nós descortinamos esse assunto. E dentro da escatologia, que significa doutrina das últimas coisas, existem 3 escolas de pensamento. A escola pré-tribulacionista, que defende a visão de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. A escola midi-tribulacionista, que acredita que a igreja será arrebatada durante a grande tribulação. E, por fim, a escola pós-tribulacionista, que defende a tese de que a igreja será arrebatada após a grande tribulação. Isso fica para base de conhecimento dos irmãos, que os irmãos tenham isso como conhecimento. Isso não vai interferir na tua salvação, na tua base de fé. E é interessante também que nós venhamos entender a dinâmica do harpazo, do arrebatamento. É mistério que venhamos a entender que o homem, a composição do homem, a divisão do homem é tricotômica. Significa espírito, alma e corpo. Amém, irmãos? Então vamos entender cada componente dessa formação, as características
de cada elemento desse conjunto, dessa união. Amém? A alma é o psique, o caráter, os sentimentos, a educação, a personalidade, está intrínseco na alma. O espírito é o fôlego de vida. Deus nos deu o espírito, soprando em nossas narinas o fôlego de vida. E o corpo é a matéria, é a carne. Não é? Então, isso é chamado de tricotomia. Então, para que possamos entender a dinâmica do arrebatamento, era mister conhecer as escolas de pensamento, não é? E também a questão da formação do homem, a sua tricotomia. E os irmãos depois podem conferir ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 23. E o próprio Deus da paz santifica totalmente, e oro a Deus que todo o seu espírito, alma e corpo sejam preservados sem culpa até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, de antemão, os irmãos têm essa ciência do que é arrebatamento no seu conceito, as escolas de pensamento que defende essa dinâmica do arrebatamento antes da grande tribulação, durante a grande tribulação e depois da grande tribulação. Também a formação do homem, o homem tricotômico, espírito, alma e corpo. Amém? Então vamos caminhar para a leitura desse tema nesta noite. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e os versos 16 e 17, como a primeira leitura. Não é? Diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Depois eu quero fazer mais uma outra leitura que está ali no livro do Evangelho segundo escreveu São João, o capítulo 14, o verso 2 ao verso 3. Diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Amém, irmãos? Vamos mais uma leitura lá no livro de 1 Coríntios, o capítulo 15, o verso 51 e até o verso 53. Amém? Diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Amém?
Então nós vamos agora pegar essa leitura e fazer uma sequência lógica para entendermos aquilo que foi lido. Amém? Então nós vamos trazer o primeiro tópico, como foi lido ali no livro de Evangelho segundo escreveu São João, o capítulo 14 e o verso 2 e 3. O Senhor termina o que ele promete. O que foi lido ali? Jesus Cristo, ele subiu aos céus e ele promete que foi preparar um lugar. Esse lugar que o Senhor está preparando é justamente para aqueles que serão levados para o seu reino, não é? Então, diz a Bíblia que ele está trabalhando. Olha lá o que diz: na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Que coisa linda, irmãos. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O Senhor está preparando com zelo, com amor, para um povo que Ele ama, para um povo que Ele morreu por Ele, para um povo que Ele foi pregado no madeiro, que Ele cedeu a sua vida por nós outros. Ele se doou por esse povo. Ele carimbou o nosso passaporte com a sua morte, a morte de cruz. E ainda desceu ao Seol e pregou para aqueles da época do dilúvio, para que houvesse arrependimento e para que ninguém pudesse dizer que não ouviu falar a seu respeito. E depois que ele foi assunto aos céus, depois que ele subiu, ele continua a trabalhar, preparando moradas para o seu povo, para aqueles que confiam nele, para aqueles que entregaram a sua vida para o Senhor. E ele fala de uma forma tão tremenda. Ele diz assim: voltarei e vos receberei para mim mesmo. Ele vai receber nele, para que onde ele esteja, estejais vós também. O Senhor está dizendo que não vai nos deixar em nenhum momento, irmãos. Que coisa tremenda. Que amor altruísta, que amor ágape, amor de pai, glória a Deus. É bênção, irmãos. Jesus nos ama demais. É muito amor envolvido, não é? Como costumamos dizer. O segundo tópico diz: o Senhor dá a palavra de ordem. Aí já vamos para 1 Tessalonicenses, onde foi lido, né? Anteriormente. O capítulo 4, e o verso 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem. Bem, aí nós vamos começar a descortinar cada passagem, né? Cada versículo lido. Vai acontecer uma sequência. Primeiro é a palavra de ordem. O grande alarido que será dado nos céus. Uma palavra de ordem. Teologicamente, existe um significado para isso. A palavra de ordem será direcionada para um grupo. Nós não vamos entrar nesse detalhe porque demanda tempo. Hoje nós vamos falar sobre a dinâmica do arrebatamento. Como irá acontecer o arrebatamento? Então, será dada uma palavra de ordem. Depois nos traz, após a palavra de ordem,
a voz do arcanjo. Então, quando a gente faz uma exegese, uma hermenêutica dessa passagem, voz de arcanjo, pode ser o arcanjo Miguel, onde ele vai falar, o próprio arcanjo falando. Existem alguns teólogos que dizem com voz de arcanjo, né? Jesus com voz de arcanjo. E existe o entendimento que é o próprio Miguel, né, que vai trazer essa palavra, falando ou chamando nos céus. Nós vamos ouvir? Pode ser que sim, pode ser que não, ouvir. Mas logo depois diz, ressoar da trombeta de Deus. O toque de trombeta. Esse toque, toda a igreja, aqueles que vão ser arrebatados, vão ouvir. Então olha a sequência. Palavra de ordem, voz de arcanjo e toque da trombeta. O toque da trombeta, os escolhidos irão ouvir. E nesse momento, haverá, no toque da trombeta, haverá um fato que nós vamos ver mais na frente, passo a passo, nesse entendimento dos versículos que estão sendo unidos. Não é? Então, nós vimos no segundo tópico a palavra de ordem, no terceiro a voz de arcanjo, no quarto a trombeta de Deus, no quinto o Senhor desce para o encontro nos ares. Né? Nós conhecemos que existem 3 céus, né? Nós temos os céus que é a cúpula, né? O domo, nós conhecemos como as nuvens, o céu azul, como nós podemos ver as estrelas. Depois, o segundo céu, que é onde ficam as potestades, ali os anjos, as potestades, e o terceiro céu, onde Deus está assentado. Apesar que os judeus falam sobre 7 céus. Né? Nós conhecemos o Uranus, Mesuranus e o Epiuranus. São 3 céus onde nós já conhecemos teologicamente. Né? E qual que é a sequência? Indo para o 6º tópico. Qual que é a sequência dessa dinâmica após a palavra de ordem, a voz de arcanjo e o toque da trombeta? Olha, Jesus Cristo, ele virá do terceiro céu. Essa é a sequência. Virá do terceiro céu. Ele não pisará na terra. Ou seja, ele não tocará a terra, ele vai pairar nos ares. Após essas 3 sequências, o Senhor, ele vai pairar nos ares e aguardar a manifestação que ocorrerá. Após essa sequência, o que vai ocorrer? Os mortos ressuscitarão primeiro. Agora, olha que coisa linda. Vamos entender, a gente não pode estender muito o vídeo, senão ele fica comprido. Mas vamos entender. Os mortos ressuscitarão primeiro. Mas que mortos são esses? Aqueles que estão dormindo no Senhor. Antigamente nós sabíamos, antes de Cristo, que o Sheol ou o Seol era composto de Hades, aí tinha um Tártaro, que era o abismo, e o seio de Abraão. Quando Jesus Cristo, ele venceu a cruz do Calvário, morrendo, descendo ao Seol, as partes mais baixas, pregando para aqueles que estavam aprisionados, ele levou o seio de Abraão consigo, onde hoje é o paraíso. Então, lembra da tricotomia que eu falei para os irmãos? Vamos entender
onde estão as partes da tricotomia. A alma e o espírito, essa dicotomia, está lá no paraíso, das pessoas que dormiram no Senhor. Né? A carne, a matéria, ela foi dissipada, ela ficou no Queber, na sepultura, e virou pó. Aqueles que dormiram, que morreram sem Cristo, estão no Hades. É um lugar temporário. Depois é um outro assunto que não cabe agora, para não estendermos o vídeo. E aqueles que estão no paraíso, que dormiram no Senhor, a alma e o espírito, aguardará a sequência da voz, a palavra de ordem, voz de arcanjo, toque da trombeta. Quando isso acontecer, será no milionésimo de segundo. Né? E aí o que acontece? Aquele pó que está no Queber, aqueles fragmentos de ossos que estão lá nas profundezas do oceano, quando houver essa sequência, eles se tornarão um esqueleto, depois receberão carne, o corpo será transformado e a dicotomia, a alma e o espírito que está lá no paraíso, irá habitar nesse corpo glorioso, nesse corpo transformado. Amém? Então, olha só a sequência. Os mortos ressuscitarão primeiro. Logo depois, no sétimo tópico, os vivos serão arrebatados. Então, após a sequência, palavra de ordem, voz de arcanjo, toque de trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, serão transformados, e depois nós, os vivos, seremos transformados. Esse corpo será transformado a corpos semelhantes a de anjos, corpos espirituais. E a nossa alma, o nosso espírito, habitará nesse novo corpo. E nos encontraremos com aqueles que ressuscitaram primeiro nos ares. E vamos ambos nos encontrarmos com Cristo. Então, a sequência é muito lógica. A dinâmica é lógica e fácil de ser entendida. Amém? E aí, então, nós vamos para os tópicos finais do arrebatamento. Os nossos corpos serão transformados. E aí eu quero trazer a leitura lá no livro de 1 Coríntios, que lemos anteriormente, os versículos 1 Coríntios, deixa eu me sintonizar aqui, irmãos. Vamos lá. Livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Aí vamos lá para os versos 51 a 53, que diz assim: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, os mortos e os vivos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, quando formos transformados, não mais morreremos. E essas vontades da carne no novo corpo espiritual, nós não teremos mais. Porque seremos santificados. Corpos transformados, corpos celestiais. Entendam? A mente, né, que está a alma e o espírito, vai habitar nesse novo corpo. Não haverá mais morte. Não haverá mais pecado. Amém? É necessário que nós venhamos a ter esses corpos transformados e
tirar essa roupagem da corruptibilidade. Seremos corpos incorruptíveis, semelhantes aos anjos, ao de Cristo. E aí, irmãos, quando nos encontrarmos com o Senhor, Ele nos levará para a casa do Pai e viverá conosco eternamente. Amém, queridos? Espero que tenha sido claro, né, essa explicação, que os irmãos tenham entendido como funciona a dinâmica do arrebatamento. É muito rápido esse momento do arrebatamento. Ele acontecerá antes da implementação, do início, né, da grande tribulação, com o primeiro cavaleiro do Apocalipse, que é o cavalo branco, e antecederá o julgamento das obras, né? Irá anteceder o julgamento das obras. Nesse julgamento das obras serão julgados aquilo que nós fizemos na terra, o que nós fizemos por Cristo em vida, né? Então, queridos, muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Eu espero que eu tenha sido claro, né? Espero que tenha sido didático com esses tópicos, essa leitura, que os irmãos possam levar para a sua vida esse ensinamento. Em uma outra oportunidade, nós vamos dar continuidade a outros assuntos. No ínterim no nosso dia a dia, eu vou abrir a oportunidade para que os irmãos possam fazer perguntas se tiverem dúvidas. Então, que Deus abençoe as vossas vidas, que o amor de Deus possa estar no cerne de suas famílias, abençoando e livrando vocês de todo o mal. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.